Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre um assunto complexo e que me foi estimulado por dois e-mails que eu recebi. Falando sobre justamente a necessidade de se repensar, ou pelo menos leitor dos meus textos e que acompanha também o programa da CBN, dizendo que ele admira muitas coisas que eu falo, mas que tem uma que ele discorda muito frontalmente, que é exatamente o fato de eu defender a ideia das afinidades em vez de diferenças nas relações afetivas. E que ele acha que as diferenças são muito relevantes, as diferenças ajudam muito ao respeito, à admiração, e que as diferenças fazem com que o casal seja, na verdade, mais forte, porque um complementa aquilo que são as fraquezas do outro, e que se um é muito gastador, por exemplo, de dinheiro, o outro, então, é um pouco mais comedido e mais cuidadoso no dinheiro. Isso aqui ajuda a equilibrar e a balancear as finanças de um casal, etc. Enfim, a ideia das diferenças como uma ideia construtiva, útil e positiva. Outro e-mail pergunta sobre certas diferenças específicas e quanto elas são indispensáveis, as afinidades e não diferenças em certas áreas, como, por exemplo, religião, política, não é? Então, o tema das afinidades versus diferenças sempre volta à tona e é assunto de reflexão, porque a maior parte das pessoas continua se encantando por pessoas muito diferentes. Quer dizer, a ideia de achar graça nos que são muito afins continua sendo a exceção, e quando isso funciona bem e quando é muito intenso, parece que as pessoas ficam um pouco indecisas e em dúvidas acerca de se é este realmente o bom caminho, se não é, eu ao admirar uma pessoa parecida comigo, no fundo eu estou admirando eu mesmo. Né? Também alguém me escreveu isso, e eu não vi problema nenhum em eu estar achando bacana uma pessoa que é parecida comigo. Isso apenas define que eu estou numa fase boa, me achando um cara legal, portanto admirando pessoas parecidas comigo. Não vejo nenhum problema na linha daquilo que o Freud chamaria de narcisismo, que o próprio Freud defendia a ideia de que as diferenças ou os opostos é que fazem o casamento ou o casal mais adequado. Mas isso ele falou em 1912, não é? De lá para cá passaram-se 100 anos e o mundo mudou completamente. Naquele tempo, homens e mulheres viviam universos e vidas muito diferentes. Homens iam buscar, eram os provedores, iam buscar o pão, as mulheres cuidavam da casa, da infraestrutura, do monte de filhos. Nada disso mais é verdade hoje. Então nós temos que repensar os critérios de admiração, os critérios de encantamento e os critérios afetivos. Evidentemente que algumas áreas de afinidade são indiscutíveis. Afinidade de caráter, por exemplo, eu não tenho como não ver como fundamental. Quer dizer, eu ser uma pessoa decente, uma pessoa legal, uma pessoa honesta e achar graça numa pessoa que seja mentirosa, geradora de insegurança, provocando incerteza em mim, me deixando sempre ameaçado, isso nunca vai poder me parecer uma coisa legal. Isso sempre vai me soar uma espécie de desafio, um desejo de tentar conquistar o inconquistável, transformar a relação afetiva ou o envolvimento afetivo numa disputa, num desafio, numa coisa de querer regenerar a outra pessoa. Falha de caráter é impossível de gerar relação amorosa de qualidade. O amor em si já é envolvente e já envolve situações de medo. O amor em si, ele já vem sempre associado a medo de perder a admiração da outra pessoa, medo de decepcionar a outra pessoa, medo de ser traído, enfim, uma série de medos sempre estão passeando por perto do amor. Você ter tudo isso amplificado loucamente por força de diferenças de caráter, né, de pessoas, portanto, não confiáveis, e é onde o medo, portanto, de você entregar o coração para alguém que não é confiável, se justifica, e é quase um absurdo você tentar ser uma pessoa que vai ficar na mão de alguém que não é leal e confiável. Agora, nas outras coisas, também eu acho que as diferenças não são boas. Por exemplo, o fato de eu ser muito gastador e ter uma mulher comedida no dinheiro, não me equilibra e não me ajuda a crescer, coisa nenhuma. Ajuda talvez o casal a não afundar, mas na realidade, se a minha mulher
tem as qualidades que eu não tenho, ela me acomoda nos meus defeitos e não é que ela me ajuda. Se eu sou muito gastador e minha mulher é comedida, eu vou continuar gastador porque ela vai fazer o lado comedido que eu deveria desenvolver em mim mesmo. Quer dizer, do ponto de vista de uma visão mais individual, entendido que o crescimento de cada um é o que é a meta da gente aqui na Terra, e que se um dia, de brincadeira, eu falo, se um dia houver um juízo final, o exame lá no céu será um exame individual e não é de dupla. Então eu tenho que conseguir deixar de ser perdulário, deixar de ser gastador e me transformar num cara bom gerente das minhas condições e das minhas finanças. Não adianta eu ter uma mulher que vai suprir aquilo que me falta. Isso não é uma evolução pessoal, isso é uma solução, vamos dizer assim, de terceirizar para terceiros a minha fraqueza, a minha incompetência. Isso é muito importante, porque isso pode acontecer em todas as áreas. Eu estou falando só na questão do dinheiro, mas pode acontecer na bagunça versus bagunceiro versus ordeiro, pode acontecer em pessoa mais preguiçosa versus outro mais disciplinado e mais guerreiro, pode acontecer como eu já tive, até eu, vivência pessoal. Se eu, de repente, me caso com uma mulher que sabe muito melhor falar inglês do que eu, o meu inglês piora, porque eu vou terceirizando tudo para ela. Falo assim, você então fala com o cara, explica para ele isso, aquilo, e eu vou, então, piorando a minha habilidade, precária habilidade de falar inglês. Se eu tenho que ficar atento para que eu não fique justamente refém da competência dela, porque isso vai me enfraquecer, vai piorar o meu inglês e não melhorar. Então, é preciso muito cuidado com as diferenças, porque elas não ajudam a gente a crescer. Evidente que em certas áreas, como a religião, por exemplo, às vezes as diferenças podem ser respeitadas. Na política, a mesma coisa, não é obrigatório que as pessoas tenham pontos de vista iguais. Agora, pontos de vista é uma coisa e prática é outra. Por exemplo, se o indivíduo tem uma prática religiosa muito rigorosa, muito rígida, por exemplo, judeu ortodoxo ou muçulmano ortodoxo, ou pessoas crentes que são muito respeitadoras de regulamento e de todas as normas daquela prática religiosa, evidentemente casar com alguém que não seja seguidora dos mesmos preceitos é um problema sim, porque isso vai criar diferenças e desigualdades muito grandes no dia a dia. Então aí precisa pensar muito bem se é compatível, se isso não vai gerar tensões a mais do que aquelas que um casal pode suportar. Sempre dentro da ideia de que o amor não suporta tudo. O amor suporta e cria uma certa tolerância, mas até um certo ponto, né? Na questão da política é a mesma coisa. Se o indivíduo tem só pontos de vista, né, acerca do que é melhor para a ordem socioeconômica de um país, tudo bem. Agora, se o indivíduo quer viver de acordo com os seus princípios, então o indivíduo, por exemplo, tem uma visão mais radical de esquerda, onde ele acha que a vida tem que ser já, a pessoa de esquerda tem que desde já viver, vamos dizer assim, com comedimento, com pouco, dentro de um clima mais de pobreza, mais de trabalho, e não vai ser conveniente se conviver ou se casar com um parceiro que seja mais leviano, que goste mais de consumismo, de vida, vamos dizer assim, de divertimento, etc. Então, evidentemente, no caso da política, é diferente da religião, só para aqueles que têm na política uma visão muito prática, ou seja, a minha convicção, eu quero botá-la em prática desde já, e não trabalhar só para consertar o mundo. Quando o mundo estiver consertado, então aí eu vou virar um indivíduo, vamos dizer assim, que vai respeitar o regulamento daquilo que eu acredito e gostaria que houvesse como mudança. Aliás, do meu ponto de vista, realmente o verdadeiro militante político, de esquerda, de direita, do que seja, é um indivíduo que antes do mundo mudar e ficar parecido com o que ele gostaria, ele já muda e ele já pratica esta vida desde já, porque fazer discurso bonito é a coisa mais fácil que existe, e em política em particular todo mundo sabe disso. Muito bem, essas são algumas considerações sobre esse tema tão complexo, ao qual provavelmente voltarei outras vezes. Se você gosta, inscreva-se, acompanhe os nossos vídeos por aqui, toda semana tem novidade. Até a próxima.